Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E eu aposto que você não vai se arrepender de ver esse Nerdologia sobre Castor de Andrade e o jogo ilegal no Brasil. Castor de Andrade foi uma das figuras mais conhecidas do Rio de Janeiro no século XX, o mais famoso e mais poderoso bicheiro. Nascido em 1926, ele estava envolvido com o jogo praticamente desde o berço, pois sua avó materna já era ativa no jogo do bicho. Castor era o filho mais velho e seu pai, conhecido como Zizinho, era maquinista, conhecido no bairro de Bangu. Quando seus pais se casam, Zizinho assume os pontos de apontadora do jogo do bicho de sua sogra, que exercia atividade como aposentada, para complementar sua renda. Seu pai acabou expandindo sua influência e assumindo outros pontos de jogo, ganhando muito dinheiro que investiu na criação de gado e outros negócios. Castor de Andrade cresceu como adolescente de classe média, frequentando o tradicional colégio Pedro II e, principalmente, as praias do Rio de Janeiro. Entrou na faculdade e formou-se bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes da faculdade, entretanto, ele já gerenciava os pontos de jogo do bicho de seu pai, que, segundo o próprio Castor, era desinteressado pela atividade, queria se focar na pecuária. Ao assumir os negócios do pai, Castor de Andrade, com a ajuda de seus tios, transformou a loteria, que, embora ilegal, era muitas vezes vista como inofensiva pelas autoridades, em um verdadeiro império do jogo. Expandiu o número de pontos de jogo, multiplicando os lucros. Com cada vez mais dinheiro, Castor de Andrade fazia o papel de mecenas da comunidade de Bangu, desde a distribuição de leite até gastos médicos, passando pelo financiamento do futebol e, posteriormente, do carnaval. Esse papel de mecenas aumentava seu prestígio e sua influência. Consequentemente, garantia seus negócios legais e expandia a quantidade de apostas, já que os pontos de Castor de Andrade eram tidos como de confiança pelos apostadores. Era uma figura carismática e tido em alta estima, especialmente em Bangu, onde era chamado de padrinho. Já viu algo parecido? Esse suposto mecenato de Castor de Andrade teve dois destinos principais: o Bangu Atlético Clube e a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. E o suposto é porque não era apenas uma atividade inocente. Ele conseguia lavar dinheiro das apostas, conquistar influência e transitar por diversas camadas da sociedade brasileira, o que abria novas possibilidades de investimentos. Sob sua presidência de honra, a Mocidade conquistou 5 títulos do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Além disso, foi sob pressão de Castor de Andrade que foi fundada a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, rompendo com a associação que existia anteriormente, que ia contra os interesses de Castor. No futebol, ele foi presidente de honra e financiador do Bangu da década de 1960 até o final dos anos 1980. Com o dinheiro do bicheiro, o clube foi campeão carioca de futebol em 1966, quando Castor de Andrade chegou a invadir o campo armado para protestar contra um árbitro, e vice-campeão brasileiro em 1985. Com o futebol, Castor de Andrade criou relações com João Avelange, então presidente do esporte, que lhe dava proteção e legitimidade. Até hoje, o mascote do Bangu é um castor, alusão ao bicheiro, e uma matéria da época feita pelo repórter Tim Lopes mostra bem o comportamento de poderoso chefão de Castor de Andrade. Agora, qual o contexto histórico que possibilitou a fortuna de Castor de Andrade? O jogo do bicho é uma aposta em números que representam animais, e sua origem está justamente no zoológico. O jogo foi criado no final do século XIX, pelo barão João Batista Viana Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. A intenção era distribuir prêmios aos visitantes, para incentivar que as pessoas fossem ao parque. Quem tivesse o bilhete de entrada com a figura do animal do dia, escolhido entre os 25 animais do zoológico, ganhava. Posteriormente, cada animal foi associado a números, o que permitiu ao jogo se difundir e tornar-se o jogo mais popular do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e depois presente em todo o país. Até 1946, cassinos e a maioria dos jogos eram legais no Brasil, embora o jogo do bicho variasse por momentos de legalidade e proibição. Além da lei variar dependendo do estado brasileiro, o jogo do bicho era considerado mais difícil de controlar e de fiscalizar pelas autoridades, já que os anotadores não precisam de um local físico onde atuar. Em 1946, especula-se que existiam 70 cassinos no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e cidades próximas, incluindo alguns famosos, frequentados por celebridades e autoridades, como o do Copacabana Palace e o Cassino Atlântico. O fim dos cassinos acabou aumentando a procura pelo jogo do bicho, que continuava mesmo ilegal, até pelo fato dos bicheiros subornarem a maior parte das autoridades e das forças policiais, com um enorme poder econômico. Uma estimativa diz que 1% de todos os trabalhadores brasileiros eram ligados ao jogo do bicho em meados da década de 1960.
Embora Castor de Andrade fosse visto como um personagem carismático e o jogo do bicho quase como um passatempo, a verdade é que o império do jogo estava ligado ao mundo da criminalidade e da violência. Embora Castor de Andrade fosse romantizado por ser contra o tráfico de drogas, as atividades costumavam andar juntas. Na década de 1960, um importante mafioso da Cosa Nostra italiana fugiu para o Brasil após a morte de 7 policiais e se aliou a Castor de Andrade, tornando-se um dos seus financiadores. As décadas de 1970 e de 1980 viram verdadeiras guerras entre grupos pelo jogo do bicho. Nos anos 1970, um famoso bicheiro delatou que os resultados eram fraudados e foi morto pouco depois. Nos anos 1980, um ex-policial que já fazia negócios com os bicheiros queria ter parte do jogo. Ele foi metralhado na rua, na frente de um estabelecimento de outro bicheiro famoso. Castor de Andrade ficou quase intocado por conta de sua proximidade com diversos altos oficiais militares. Ele foi preso brevemente após o AI-5 por suspeita de enriquecimento ilícito, mas foi liberado pouco depois. Um dos negócios que ele adquiriu era uma metalúrgica, que fornecia material para o exército. Seu sócio na empresa era consogro de João Figueiredo, último presidente-general do Brasil, que tinha ótima relação com Castor de Andrade. Com a abertura política no final da década de 1970, muitos agentes da repressão migraram para o crime organizado. A violência que se tornou a prática fez com que essas pessoas não se vissem uma sociedade com direitos e garantias, buscando poder e posições de força, mesmo que no crime. No livro Os Porões da Contravenção, os autores mostram como 2 coronéis que articularam a Casa da Morte em Petrópolis, um centro de tortura, dentre outros militares, reformaram e profissionalizaram o crime organizado ligado ao jogo ilegal no Rio de Janeiro. Para Castor de Andrade, o suborno de autoridades era uma questão de proteção aos seus negócios, como ele deixou bem claro naquela matéria citada. Após investigações da polícia italiana da relação entre a máfia de lá e os bicheiros daqui, explorando máquinas caça-níquel, a juíza Denise Frossard acusou Castor de Andrade e outros 13 bicheiros por 56 homicídios ocorridos no Rio de Janeiro e determinou sua prisão. No ano seguinte, foram apreendidos disquetes de computador e livros-caixa com a contabilidade do jogo. Lá constavam propinas para policiais, juízes, jornalistas, advogados, deputados e artistas. E quase ninguém na folha de pagamento foi preso. Em outubro de 1994, ele foi encontrado pela polícia, foragido e com uma barba falsa. Antes de ser julgado, ele parou o carnaval e, ao vivo, discursou contra uma suposta perseguição aos bicheiros. Castor ainda seria preso mais vezes, e sua cela, com todo o luxo possível, foi notícia na época, até ele ser sentenciado para cumprir prisão domiciliar, que frequentemente desobedecia, indo jogar baralho na casa de amigos. Foi em uma dessas saídas que ele morreu, em março de 1997, de infarto. Seu legado pode ser o de um bicheiro romântico, a figura do malandro carioca, mas na prática a situação é bem mais complexa e violenta, com ramos políticos. Como parte da disputa pelo controle do império do jogo após a morte de Castor de Andrade, um de seus filhos foi assassinado em uma guerra que durou mais de 10 anos. Nos comentários do Nerdologia sobre a Batalha de Guararapes e a invenção do exército brasileiro, perguntaram se o cardeal Richelieu é o mesmo das histórias dos Três Mosqueteiros. É sim, ele mesmo, que foi ministro-chefe da França por quase 20 anos. Perguntaram se o Tratado de Haia, que citamos, é um especificamente importante no direito internacional. Não. Na cidade de Haia foram assinados mais de 10 tratados e convenções diferentes nos últimos 500 anos, então pode ficar confuso às vezes. Corrigiram que o herdeiro de Dom Sebastião não era seu tio, mas sim tio-avô, irmão de seu avô, Dom João III. Comentaram também que, na época imperial, o Brasil teria tido a 3ª maior marinha do mundo. Isso é mentira, uma lenda que já esclarecemos antes. E lembrando que, depois de Al Capone e Castor de Andrade, no mês que vem, tem mais um Nerdologia da série especial sobre criminosos da história. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre castores e até a próxima!